vamos dar início à nossa aula de hoje da EBD. Hoje, excepcionalmente, estou substituindo aqui o Miguel. Rafa? O Miguel está ruimzinho de saúde, pediu até oração por ele. Vamos orar aqui por ele. Então, estou substituindo a ele, mas continua o bloco do Lucas Amorim e Miguel, tá, gente? Então, a gente está estudando que grande tema nesse bloco bimestral? Quem pode responder? Qual? Que isso, gente? Vamos lá. Qual o tema grande que a gente está estudando? Hã? Igreja. Obrigado, Rafa. Salvou a classe. Então, estudando igreja, eu queria fazer uma pergunta que não é retórica, tá? É para os irmãos responderem de verdade. Mas o que nos distingue uns dos outros perante a sociedade? Como é que eu sou diferente do Ian, o Ian é diferente da Aninha perante a sociedade? Que elementos podem nos distinguir? Se ninguém responder, eu vou começar a escolher. Gustavo, o que nos distingue? Personalidade, o que mais? Caráter, Alcione, o que mais? Roberto? Funções. Agora, elementos mais formais, mais legais, oriundos da lei. O que pode nos distinguir, por exemplo, quando a gente vai no órgão público e alguém pergunta assim, mas você é o Lucas? O que a gente apresenta? Identidade. Obrigado. A identidade, que é um documento público formal, assim como o CPF, né, o Cadastro das Pessoas Físicas, é o que nos distingue perante a sociedade uns dos outros, pelo menos juridicamente falando. Assim como o indivíduo ele é diferenciado um do outro por conta da identidade, agrupamentos, grupos, também são distintos uns dos outros perante a sociedade. Nós podemos ter elementos formais para essa distinção, por exemplo, quando nós vamos fazer uma associação. Então, se nós nos reunimos aqui para fazermos uma associação dos cristãos presbiterianos de São Cristóvão, a gente vai num cartório, a gente dá a entrada e a gente precisa ali de um contrato social, a gente precisa de um CNPJ, tudo mais. Mas existem também elementos implícitos, elementos que não são externos, não são formais. Como vocês falaram aqui, a característica, a personalidade, as funções, isso distingue também grupos dos outros. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar essas marcas de identidade da igreja cristã, a Igreja de Cristo. E essas marcas, que são 4 marcas, nós extraímos do Credo Niceno, ou o Credo de Niceia e Constantinopla. O Credo são fórmulas, são sínteses extraídas diretamente da palavra e que nos embasam para combatermos determinadas heresias, determinados problemas que tentam adentrar no seio da igreja. No Credo de Niceia, lá em 325, que esse ano inclusive fez aniversário, né? Houve um problema quanto à identidade de Cristo, sobre a natureza de Cristo. Então havia heresias, havia distorções teológicas acerca desse grande tema, da natureza e da identidade de Cristo. Então, cristãos ortodoxos lá de Niceia, de Constantinopla, se uniram, se juntaram para formular uma síntese que deu base para a Igreja de Cristo encarar, superar esse problema. Nesse credo, por exemplo, nós vemos creio, porque credo significa creio, né? Creio em Jesus Cristo, e aí vai formulando lá diversas características acerca da identidade de Cristo. Fala que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial com o Pai. E lá no finalzinho do credo, vem assim, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então são essas 4 marcas de identidade que nós veremos nessa aula de hoje. A igreja que é una, a igreja que é santa, a igreja que é católica e a igreja que é apostólica. Vamos começar com a igreja una. Igreja una significa que a igreja é uma só. E falar nisso, nesses nossos tempos, nessa nossa sociedade, é um pouco complicado, porque, na verdade, há diversas manifestações, há diversas expressões da fé cristã. Nós temos
religiões diferentes, por exemplo, o catolicismo romano, nós temos o protestantismo. Dentro do protestantismo, nós temos diversas denominações, tem o wesleyano, tem o assembleiano, tem o metodista, tem o presbiteriano. Dentro da nossa própria denominação, há diversas expressões. Há uma igreja com uma determinada liturgia, outra igreja com determinada liturgia. A igreja presbiteriana, na verdade, ela também comporta subdivisões. Tem a igreja presbiteriana unida, a igreja presbiteriana independente, a igreja presbiteriana conservadora, a renovada. Então, a gente falar de igreja una diante dessa realidade é um pouco complexo, sim ou não? Mas a verdade é que quando falamos que a igreja é uma só, essa verdade ela se apoia em alguns fundamentos. Senão, vejamos, a igreja é una em relação, primeiramente, a Cristo. Porque todos que somos filhos de Deus, nós somos nascidos do Espírito e constituídos como irmãos em Cristo Jesus. Então, independentemente se você é metodista, se você é assembleiano, se você é presbiteriano, seja lá a denominação que for, se você for concebido por essa realidade, se você for regenerado por Deus, justificado pelo sacrifício de Cristo Jesus, você foi feito herdeiro, você foi feito irmão de Cristo. Portanto, é sob esse aspecto, é sob esse prisma, que nós somos uma igreja una, em que pese a diversidade já mencionada. Além disso, a igreja é una em relação a Deus. Porque Deus é quem está criando esse novo povo, um povo todo seu, um povo chamado de filho de Deus. É Deus que está criando esse povo, unindo esse povo, apesar das personalidades diferentes, apesar das funções diferentes, apesar das características diferentes. Deus está constituindo, Deus está moldando, santificando gradualmente esse povo de Deus. Então, sob esse aspecto, também nós podemos dizer que somos uma igreja una, pois todos nós somos afetados por esse agir de Deus que está moldando, está constituindo, está formando um povo seu de acordo com as características de seu Filho, Cristo Jesus. Até aqui tudo bem? E além disso, nós somos uma igreja una na história. Porque desde que Deus chamou Abraão e chamou os descendentes de Abraão para constituir o seu povo, a sua herança, desde Abraão até os dias de hoje e as gerações futuras, todo esse percurso, toda essa história da redenção do povo de Deus é caracterizado pela Igreja de Deus. Então, em todo esse decurso da história, nós somos uma única igreja. Sobre a revelação de Deus, sobre o olhar de Deus, não existem diferentes igrejas no decorrer da história. Somos um único povo de Deus. Mas perceba bem, a igreja é una, mas os seus membros não são iguais. E isso aqui, irmãos, é belo. Há uma beleza singular nisso, porque é na diversidade, é nas diferentes características, personalidades, funções, idiosincrasias que nós podemos revelar que somos imagem e semelhança de Deus. Se a gente pegar, por exemplo, esse pequeno auditório, eu tenho um pensamento diferente do Felipe, o Felipe tem um pensamento diferente do Marcelo, que tem um pensamento diferente da irmã Maria, diferente da Sara, e é nessa pluralidade que nós expressamos, que nós revelamos a imagem e semelhança de Deus. Porque somos diferentes, cada um consegue expressar um aspecto diferente da imagem e semelhança de Deus. Então, em que pese sermos uma igreja una, os seus membros não são. Os seus membros são diferentes, são diversos. E Deus ele não exige uma padronização. Deus não exige que todos falemos igual. Né? Tem igreja que você vê que é assim, né? Todo mundo tem o mesmo timbre de voz, todo mundo fala exatamente igual ao seu líder. Deus, de forma nenhuma, exige isso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê diferentes personalidades. Davi era diferente de Salomão, Salomão era diferente dos seus filhos, Moisés era diferente de Sansão. Então nós vemos no decorrer da história da redenção, que somos diferentes uns dos outros, e é isso. Nós, na pluralidade, na diversidade, conseguimos expressar e revelar a beleza da imagem e semelhança de Deus. E sabe qual é a base disso? É a base do nosso credo. Nós cremos no monoteísmo
trinitário. Ou seja, monoteísmo, nós cremos em um Deus que, apesar de ser um Deus, são três pessoas na Trindade. Então temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que são um Deus. Então, da mesma forma, nós como igreja que somos una, mas somos diferentes, agimos e revelamos também a grandeza de Deus. Portanto, o monoteísmo trinitário é a base para a igreja ser constituída como una, mas ter as suas diferenças, personalidades, características, formas de pensar e de agir. Tertuliano, preste bem atenção, ele diz uma frase que é assim: a unidade ela é provada pela solidariedade em comunhão, pelo nome de irmão e pelo compromisso mútuo de hospitalidade. Olha bem, essa unidade que estamos falando, pelo fato de a igreja ser una, é provada, é colocado à prova, em xeque, pela solidariedade em comunhão. Esse termo solidariedade, ele vem do aspecto jurídico. Solidariedade significa que quando uma pessoa ela é responsabilizada civilmente, com outras pessoas juntas, qualquer dessas pessoas pode ser exigida o débito. Por exemplo, a Gabs processou eu, o Carlos e o Gustavo. Cada um é devedor de R$ 10.000 para ela. Só que na hora dela executar esse débito, ela vem primeiro em mim. Fala, Rafael, eu quero primeiro executar de você esse débito. Só que eu não tenho, obviamente, esse dinheiro. O Carlos já tem. O Carlos é abastecido. Então a Gabs ela pode executar do Carlos a nossa responsabilidade em conjunta. Isso se chama solidariedade. Então a unidade ela é provada pela solidariedade em comunhão. Olha que coisa Tertuliano diz, irmãos. Nós somos responsáveis pelo débito do outro em comunhão. E não somente isso, mas pelo nome de irmão. Nós podemos chamar uns aos outros de irmãos, porque verdadeiramente somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, temos a igreja como nossa irmã. Irmãos de Cristo, somos co-herdeiros de Cristo. Então a unidade é provada pela solidariedade em comunhão, pelo nome de irmão e pelo compromisso mútuo de hospitalidade. Compromisso mútuo, irmãos. Nós devemos oferecer a nossa hospitalidade uns aos outros e assim sucessivamente na igreja. E muitas vezes essa realidade é um pouco negligenciada, né? Hoje em dia, em tempos de tanta correria, em tempos de tantos compromissos assumidos e falta de tempo para nos dedicarmos ao próximo, essa realidade da hospitalidade acaba sendo um pouco negligenciada. Mas se a gente pegar o período apostólico, a constituição da igreja no Novo Testamento, nós vemos que isso era a premissa básica de qualquer cristão. Receber os outros em casa, dedicar tempo à oração, à comunhão, ao partir do pão. Então a unidade, segundo Tertuliano, é provada pela solidariedade em comunhão, pelo nome de irmãos e pelo compromisso mútuo da hospitalidade. Então isso constitui a primeira marca de identidade da igreja, que a igreja é una. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, acrescentar, é só levantar a mão, tá, gente? E o segundo ponto é que a igreja ela é santa. A igreja ela deve ser santa porque o próprio Deus assim o ordenou. Lá em Levítico, Deus fala assim para o seu povo: olha, serei santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Então a base da santidade da igreja ela é extraída de uma própria ordem de Deus. Ser santo, irmão, significa ser separado, ser distinto dos demais. A igreja ela deve ser santa para refletir esse caráter de distinção de Deus. Deus é santo, Deus ele é distinto dos demais. Karl Barth dizia que Deus ele é o totalmente outro. Olha que coisa, Deus ele não está nas nossas concepções cognitivas, racionais. A gente não consegue enquadrar Deus numa caixinha lógica. Deus ele é o totalmente outro. Ele transcende, ele está acima de tudo. E da mesma maneira que Deus ele está distinto, essa distinção de Deus, a santidade de Deus, ela pode ser vista sob três aspectos. Uma santidade ontológica, sobre o ser de Deus. Deus ele é o autoexistente. Deus ele é o criador de todas as coisas. Ele é santo, ele é separado, ele é distinto ontologicamente pelo seu próprio ser. Deus ele é santo moralmente,
porque tudo que Deus faz é justo, é bom, é reto, é absolutamente puro. Deus é santo moralmente e Deus é santo também essencialmente, porque a natureza, a essência de Deus é santo. Tudo o que Deus faz é naturalmente santo e distinto. Então, se nós, como igreja, devemos ser santos porque Deus é santo, nós, como igreja, obviamente, não conseguimos ser santos ontologicamente, porque o nosso ser não é do mesmo ser de Deus, e nós não conseguimos ser santos essencialmente, porque a nossa natureza é pecaminosa, não é santa. Então, nos resta sermos santos moralmente. Nós, como igreja, devemos ser moralmente separados, distintos, diferenciados do mundo. E se nós, como igreja, estamos sendo coniventes, tendo a mesma forma de pensar, tendo a mesma maneira de agir do que a moral mundana, isso significa que o nosso pai não é Deus, mas o nosso pai é Satanás, o pai da mentira. Então só existe duas filiações: ou você é filho de Deus, criado, regenerado, nascido da palavra, e da mesma maneira você revela quem é o seu pai através de uma santidade moral, sendo moralmente diferenciado do mundo, ou nós agimos como o mundo, em conformidade com o mundo, tendo a mesma maneira de pensar, de agir, de refletir do mundo e revelamos que o nosso pai, na verdade, é Satanás. E a santidade da igreja, irmãos, ela é um binômio. Porque ao mesmo tempo que a nossa santidade ela é uma condição, ou seja, Deus, quando ele nos justifica, ele nos regenera, ele diz que nós somos santos, é uma condição do regenerado, do nascido de novo, ele é uma ordem. Então, esse binômio condição e ordem é o que constitui a santidade da igreja. Ao mesmo tempo em que somos santos, devemos agir em santidade. E isso porque a Bíblia, ela apresenta, ela revela a santidade sob duas formas. A forma posicional, ou seja, nós somos posicionados diante de Deus em santidade, Deus nos constitui como santos, e uma forma progressiva, no sentido de que dia após dia nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Então somos santos, mas também devemos agir dia após dia em santidade. Até aqui está indo? Alguma dúvida? Todos entendendo? E a evidência de que a igreja ela está agindo em santidade é o arrependimento, irmãos. Não é uma pureza absoluta. A igreja agir em santidade não significa que não vamos errar, porque ao mesmo tempo que somos santos, nós lutamos contra a carne, é o que Paulo fala. Então, a pureza absoluta não é a marca de exigência de uma santidade, mas é o arrependimento. É você cair eventualmente na caminhada, é você tropeçar, é você pecar, mas você não permanecer no erro. Você não se acostumar com aquela realidade caída, pecaminosa. Pelo contrário, é o Espírito Santo dentro de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Se nós temos esse alerta interno do Espírito Santo trabalhando na nossa consciência, isso é sinal de que estamos agindo em santidade, de que pecamos, erramos, mas nos entristecemos com essa realidade e buscamos diante de Deus o perdão, o arrependimento. E é por isso que culto após culto, domingo após domingo, nós separamos um momento da liturgia para confissão dos pecados. Nós pararmos um pouco, refletirmos, meditarmos se o nosso proceder está de acordo com a palavra de Deus, se o Espírito Santo está dentro de nós, nos incomodando com aquela realidade pecaminosa de que precisamos mudar, naquilo que precisamos mudar. Isso está a evidência de um caráter santo da igreja. E para concluir esse aspecto da santidade, nós somos separados, somos distintos, mas não somos alienados do mundo. Marcos Almeida ele tem uma canção que diz assim: quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito o que está bom. Sabe, quando a gente não está mudando o mundo, quando a gente não está vivendo o evangelho e saindo por aí,
A gente pode aproveitar do que está bom, das coisas boas, da graça comum que Deus nos concedeu. Ser separado, ser distinto não significa ser alienado do mundo. A gente deve sim participar da cultura, que é boa. A gente deve sim participar das artes, participar da ciência, participar da filosofia, da psicologia, do aspecto jurídico. A gente deve participar da sociedade para que na sociedade nós evidenciemos o caráter santo e distinto do nosso Deus. Então, santidade não se constitui num pietismo monástico, em que a gente se isola de tudo e nesse isolamento a gente vai evidenciar a santidade de Deus. Evidenciar para quem? Adentrando nos aspectos, nas áreas da sociedade que a gente consegue sim evidenciar o caráter santo de Deus. Então, primeiro, a igreja é una, depois santa, e terceiro, a igreja ela é católica. Hoje, quando a gente fala que a igreja é católica, automaticamente a gente é remetido a uma ideia da igreja romana, sim ou não? Mas, na verdade, irmãos, essa expressão, esse termo católico, ele foi cunhado muito, muito antes dessa errônea concepção. Ele foi trazido nos primeiros credos. A gente vê que a igreja ela é católica. E, na verdade, quando a gente fala católico, essa palavra católico, ela quer dizer universal. Então, a igreja ela é universal. Mas uma expressão, um significado melhor é que a igreja ela é como um todo. Católico, na verdade, significa isso, universal ou como um todo. Ou seja, falar que a igreja é católica significa que a igreja de Cristo, que é una e que é santa, é uma igreja que está espalhada pelo mundo todo, em todas as eras, em todas as regiões, em todas as localidades, em todas as etnias, nós vemos a igreja de Cristo constituída. E nós podemos conceber essa universalidade da igreja pelo menos em três aspectos. O primeiro é no que diz respeito aos seus membros. Isso porque a igreja de Cristo ela não se destina a pessoas específicas, de etnias específicas, de nacionalidades específicas. Mas a igreja de Cristo, ela não tem barreiras, ela não tem fronteiras. Os seus membros não são especiais em detrimento de outros. Isso significa que a igreja de Cristo é universal. Assim como não há diferença de nacionalidade para pecarmos, não há diferença de nacionalidade para a salvação. A gente não existe uma realidade de que o brasileiro peca mais do que o argentino, que por sua vez peca mais que o americano, que por sua vez peca mais do que os ingleses. Não. O pecado ele é universal. E da mesma maneira que não há diferença de nacionalidade para pecado, não há diferença de nacionalidade para a salvação. Porque o critério não é nacionalidade, o critério da salvação não é etnia, mas é de nos prostrarmos aos pés da cruz, reconhecendo o sacrifício vicário de Cristo sobre nós. É por isso que a Igreja de Cristo é universal em relação aos seus membros, porque não existe fronteiras, não existe barreiras. Somos todos uma só Igreja de Cristo. E a segunda é que a Igreja ela é universal em sua extensão. Não há diferença de crentes entre os irmãos de Jerusalém, entre os irmãos de Roma, entre os irmãos do Brasil. Não. A igreja ela é uma só em sua extensão. E às vezes, irmãos, a gente é pego por uma falsa percepção. Isso é muito claro hoje em dia, de que o cristianismo ele é uma religião do Ocidente. Então, quando a gente se depara com algumas práticas do cristianismo oriental, a gente já fica meio assustado. A gente fala, opa, eu acho que eles não são tão ortodoxos, eu acho que, na verdade, eles estão em uma heresia. E, na verdade, não, irmãos. O cristianismo ele tem diferentes expressões, dimensões, seja no Ocidente, seja no Oriente. Tem um professor de história chamado Lucas Gesta, ele é muito bom nessa parte do cristianismo oriental. Então, aí fica a indicação, se algum irmão quiser conhecer mais sobre as expressões visíveis do cristianismo ortodoxo oriental, vá lá visitar a página dele, algum vídeo dele. Então, nós temos que a igreja ela é universal em relação aos seus membros, em relação à sua extensão, e terceiro, porque ela é universal no tempo. Os crentes chamados a Deus e por Deus, desde Abraão até os nossos dias, eles se constituem como igreja de Cristo. Os irmãos do Antigo Testamento, eles visualizavam a promessa do Messias, que viria. Nós já vislumbramos a realidade de Cristo Jesus, que veio. Veio à Terra em forma de carne, sendo Deus e homem, se entregou por nós, morreu
está assunto aos céus e intercede por nós, à destra de Deus. Então, todos esses irmãos da igreja do passado, da igreja de hoje, da igreja que virá, somos constituídos universalmente a igreja de Cristo. O tempo já passou, mas a gente vai dar uma apertada. Existe na teologia uma distinção para essa realidade. É a igreja triunfante, ou seja, dos irmãos que hoje triunfam, que já gozam das bem-aventuranças de Deus no céu, e a igreja militante, ou seja, a igreja que luta hoje na terra. Essa luta que não é contra a carne e que não é contra a sangue, mas contra as potestades. Isso nos chama uma realidade, porque nós, como igreja, nós estamos na terra para lutar, para militar. E existe também uma outra distinção falando sobre a universalidade da igreja, que é a igreja visível da igreja invisível. Igreja visível, obviamente, é a igreja que podemos ver. Os irmãos que estão aqui, a sociedade eclesiástica, as organizações, as diferentes eclesiologias, tudo isso nós podemos ver, nós podemos visualizar. Mas a Bíblia fala que o joio, ele cresce junto com o trigo. Então, essa igreja que nós vemos, nós não podemos diferenciar de quem de fato é um eleito, quem de fato é regenerado, lavado pelo sangue de Jesus. Às vezes, no seio, no âmbito da igreja, nós temos pessoas que comungam dos elementos, que vêm dominicalmente à igreja, que têm uma frequência, mas que na verdade não fazem parte dos nossos. Então, essa igreja invisível, visível, perdão. A igreja invisível, por outro lado, é aquela que nós não conseguimos ver. Apenas Deus, que tem a ciência, que tem o conhecimento dos que são seus. E isso fica um alerta para que nós, como filhos de Deus, como igreja una, santa e apostólica, não façamos o que apenas Deus pode fazer, que é sondar os corações para ver quem são os seus filhos ou não. Cabe a nós, como igreja, pregar o evangelho a tempo, a fora de tempo, a toda criatura. Então a igreja ela é una, santa, católica e, por último, a igreja ela é apostólica. Falar de identidade apostólica é chamar a atenção para 3 fatores. E eu vou pedir aqui para alguém abrir em Efésios 2:20 e ler para a gente. Efésios 2:20. Obrigado, Sara. Então, Paulo está falando ali que a igreja ela é edificada pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso aqui fala da totalidade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Os profetas no Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento. Então, a igreja de Cristo, que é una, que é santa, que é católica, ela é também apostólica, no sentido de que, primeiro, ela é fundada pelos apóstolos. Apóstolos, irmãos, era aquela pessoa que foi testemunha ocular, ou seja, presenciou o Cristo ressurreto, e nós temos ali os 12. Depois Judas ele se matou, veio quem no lugar de Judas? Quem? Matias. E depois nós temos como um fora do seu tempo o apóstolo Paulo, que foi sim testemunha ocular, ele se encontrou com o Cristo ressurreto, ressuscitado, que pessoalmente o ensinou, o explicou a mensagem, a palavra de Deus, o evangelho. Então o apóstolo era aquela pessoa testemunha ocular e que era comissionada diretamente para pregar autoritativamente a palavra de Deus. Então por isso a igreja ela é fundada pelos apóstolos. Segundo, a igreja ela deve se manter fiel ao ensino dos apóstolos. Dizer que somos uma igreja apostólica significa que somos uma igreja fundada pelos apóstolos, mas que essa igreja deve se manter fiel aos ensinos dos apóstolos. Isso fala, irmãos, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de fé e prática. A gente não pode ter outros ritos, outros dogmas, outras verdades como sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus ela foi fechada no cânon. Não existe, por exemplo, um profeta que hoje se levanta e fala, não, a mim foi revelada tal e tal verdade e isso é a palavra de Deus.
Não. Se a igreja ela é apostólica, significa que ela deve se manter fiel a quê? À doutrina dos apóstolos. Então nós não podemos, como bem advertido por Moisés e em João no Apocalipse, retirar nem acrescentar um ponto, uma vírgula ao que está escrito na palavra de Deus. E terceiro, a igreja ela deve seguir a missão dos apóstolos. A palavra apóstolo, ela advém de apostelo, que significa enviado com uma missão. Então, muito embora nos nossos dias nós não tenhamos o apóstolo, o status, a autoridade de um apóstolo, nós herdamos o quê? A missão evangelística dos apóstolos. Jesus Cristo ele nos forneceu o quê? A grande comissão. Ide e pregai o quê? O evangelho a quem? A toda criatura. Então, não temos apóstolos nesses termos hoje em dia, mas herdamos a tarefa missionária dos apóstolos. Então, a igreja apostólica é aquela igreja fundada pelos apóstolos, é aquela igreja que permanece na doutrina dos apóstolos e é a igreja que cumpre o chamado missionário dos apóstolos. Então, irmãos, a igreja, quando a gente pega a noção de igreja, como a gente falou no início, o que nos distingue dos outros? É a identidade. E a identidade da igreja, portanto, é uma igreja que é una, é uma igreja que é santa, é uma igreja que é católica e é uma igreja que é apostólica. Para concluir, então, nós devemos olhar para a nossa realidade, para o nosso proceder, para a maneira de enxergarmos e concebermos essa realidade e verificarmos se nós estamos enquadrados nesses 4 caracteres, nessas 4 marcas de identidade. Se no nosso relacionamento enquanto igreja, nós evidenciamos essa santidade de Deus, nós evidenciamos essa unidade na nossa comunhão, evidenciamos que somos uma igreja católica que não vê distinção, que não vê barreiras e fronteiras em etnias, em nacionalidades diferentes, e uma igreja que, em sua essência, é apostólica. Para finalizar, eu quero ler aqui um poema do João Cabral de Melo Neto. A primeira parte do poema, Tecendo Amanhã. Diz assim, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios do sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Irmãos, somos como esses muitos galos que cantam e cantam e cantam, tecendo amanhã, para que evidenciemos a luz do sol da justiça. Um galo só, segundo o poema, não faz uma manhã, não consegue tecer uma manhã. Eu não posso dizer eu sou igreja. Rafinha não pode dizer eu sou igreja, porque igreja somos, igreja não sou. É na coletividade dessa diferente personalidade de um dos outros, mas unidade santa, que nós evidenciamos o caráter, a beleza e a justiça do nosso Deus. Amém?